Baseado no capítulo 49 do Esaú e Jacó, nós falaremos neste vídeo sobre um pouco sobre a ordem dos livros do Machado de Assis, o almoço na época do Machado de Assis, uma pequena nota sobre a Rua do Ouvidor, um fato importante na obra do Machado de Assis que são as mediocridades reveladoras e a filosofia das tabuletas. Tudo isso lendo a obra, porque lembre-se que o propósito do nosso projeto é ler e comentar todo o Esaú e Jacó. E no limite, eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, todo o Machado de Assis. Não sei se eu vou ter tempo de vida para fazer isso, mas já está lá o Dom Casmurro, já está lá o Memórias Póstumas, já estão lá uns bons 30 contos dele, algumas crônicas. Quem sabe a gente consegue ler todos os romances dele aqui, todos os contos, que são os mais importantes, e depois passar a crônicas, peças, poesias, etc. Para isso, me ajude, se inscreva aí no canal, divulgue o canal, me ajuda bastante. Bom, Tabuleta Velha é o nome do capítulo. Toda a gente voltou da ilha com o baile na cabeça. Muita sonhou com ele, alguma dormiu mal ou nada. Lembre-se, muita gente, né? Alguma gente. Aires foi dos que acordaram tarde. Eram 11 horas. Ao meio-dia almoçou, depois escreveu no memorial as impressões da véspera, notou várias espáduas, que são ombros, fez reparos políticos e acabou com as palavras que lá ficam no cabo do outro capítulo, né? Quando eu falei sobre a ordem dos livros do Machado de Assis, eu só gostaria de lembrar a você o seguinte: no começo aqui do Memórias Póstumas, no começo aqui do Esaú e Jacó, nós temos a seguinte nota, né? O conselheiro Aires, quando faleceu, acharam-se-lhe na secretária 7 cadernos manuscritos rijamente encapados em papelão. E aí cada um tinha um número, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que o último trazia o título último, não 7, né? E ele diferia dos outros porque os outros eram apontamentos soltos e biográficos do Aires, do conselheiro Aires. E esse sétimo, chamado Último, tinha cara de romance. Nada mais é do que esse livro que nós estamos lendo aqui, que é o Esaú e Jacó. É interessante a gente pensar sobre o seguinte: Machado de Assis começa a segunda fase dele. Então, antes de começar a segunda fase, ele era um ótimo escritor normal, vamos colocar assim, né? Ele era um ótimo escritor. ah, Bom, extremamente perspicaz. Os 4 romances antes do Memórias Póstumas são excelentes, né? Mas ele não era essa coisa excepcional que Machado de Assis né? Depois ele escreveu o Memórias Póstumas, e o Memórias Póstumas inaugura a nova carreira dele, né? A nova fase da carreira dele. Depois Quincas Borbas, depois nós temos o Dom Casmurro, e depois do Dom Casmurro, nós temos o Esaú e Jacó, né? É interessante porque você notou, lembra que ele falou, quem quer que tenha escrito a advertência, falou que encontrou 6 cadernos e esse último, eles publicaram o último. Aparentemente, Machado de Assis já sabia o que ele faria, né? Eh, porque o próximo livro é justamente o Memorial de Aires, que é esses apontamentos com datas, uma coisa bem solta, bem mais estilo ao narrador de ao narrador de Memórias Póstumas e Dom Casmurro, né? Lembre-se que esse livro que nós estamos lendo aqui, da fase nova do Machado de Assis, ele é o mais, como é que a gente podia colocar, o que mais tem esse gosto de tradicional, né? De um romancista em terceira pessoa, que descreve os fatos, né?
Então, ele é o mais bem comportado também, talvez nós possamos dizer isso. Mas lembre-se que eu já coloquei num dos vídeos anteriores que ele tem um gostinho de primeira pessoa, né? Ah, bom, depois Machado, no seu último livro, que é o Memorial de Aires, que ele publica antes de morrer, ele volta às suas origens, essa coisa mais solta, né? Bom, então quando o narrador, que é o próprio Aires, fala, depois escreveu no memorial as impressões da véspera, ele está falando do caderno último, né? Provavelmente ele escreveu mais coisas, mas ele escreveria nos outros cadernos, né, de 1 a 6. Fumou, leu. Não, eu acho que eu tô pulando a referência sobre o almoço. Ao meio-dia almoçou. Lembre-se que o almoço naquele tempo era muito mais cedo, né? Então, almoçar ao meio-dia é uma coisa muito tarde. Você almoçaria lá, se você lembrar do ah, o cortiço, 9, 10 horas da manhã você estaria almoçando, né? Fumou, leu, até que resolveu ir à Rua do Ouvidor, que é essa rua, a rua mais chique do Rio de Janeiro, né? Onde a alta sociedade vai para fazer compras. Como chegasse à vidraça de uma das janelas da frente, ou seja, quando ele chegou à vidraça de uma janela da frente, ele ainda está em sua casa, viu à porta da confeitaria, que ficava em frente à sua casa, uma figura inesperada, o velho custódio, cheio de melancolia. Era tão novo o espetáculo que ali se deixou estar por alguns instantes, ou seja, contemplando o velho custódio. Foi então que o confeiteiro, levantando os olhos, deu com ele entre as cortinas e, enquanto Aires voltava para dentro, Custódio atravessou a rua e entrou-lhe em casa. Que suba, disse o conselheiro ao criado. Custódio foi recebido com benevolência de outros dias e um pouco mais de interesse. Aires queria saber o que é que o entristecia. Vim para contá-lo a Vossa Excelência. É a tabuleta. Que tabuleta? Queira Vossa Excelência ver por seus olhos, disse o confeiteiro, pedindo-lhe o favor de ir à janela. Não vejo nada? Justamente, é isso mesmo. Tanto me aconselharam que fizeram reformar a tabuleta que afinal consenti, e fila tirar por 2 empregados. A vizinhança veio para a rua assistir ao trabalho e parecia rir de mim. Já tinha falado a um pintor da Rua da Assembleia, não ajustei o preço porque ele queria ver primeiro a obra. Ontem à tarde lá foi um caixeiro. E sabe Vossa Excelência o que me mandou dizer o pintor? Que a tábua está velha e precisa outra. A madeira não aguenta tinta. Lá fui às carreiras. Não pude convencê-lo de pintar na mesma madeira. Mostrou-me que estava rachada e comida de bichos. Pois cá de baixo não se via. Teimei que pintasse assim mesmo. Respondeu-me que era artista e não faria obra que estragasse logo. Pois reforme tudo. Pintura nova em madeira velha não vale nada. Agora verá, isso o Aires falando, agora verá que dura pelo resto da nossa vida. A outra também durava, bastava só avivar as letras. Perceba, o Machado de Assis é especialista em pegar situações medíocres, né? E contá-las para a gente. Só que ele nunca conta uma situação medíocre por causa da situação medíocre. Essa situação medíocre sempre vai ser um pretexto ou uma inspiração, se você quiser colocar assim, para que ele medite sobre coisas mais importantes ou para que nós tenhamos, como é que eu posso dizer, o sabor de ver algo peculiar, né? Como um padeiro sovina que fica aí fazendo de um grande dilema o fato de que ele não quer comprar uma outra tábua, simplesmente isso, né? Era tarde, a ordem fora expedida, a madeira devia estar comprada, serrada, pregada, pintando o fundo para então se desenhar a pintura, se desenhar e pintar o título.
Custódio não disse que o artista lhe perguntara pela cor das letras, se vermelha, se amarela, se verde, em cima de branco ou vice-versa, e que ele cautelosamente indagara o preço do indagara do preço de cada cor para escolher as mais baratas. Não interessava saber quais foram. Então, aquela história, uma tinta especial ali, seria evitado, né? Quaisquer que fossem as cores, eram tintas novas, tábuas novas, uma reforma que ele, mais por economia que por afeição, não quisera fazer. Mas a afeição valia muito. Agora que ia trocar de tabuleta, sentia perder algo do corpo, coisa que outros do mesmo ou diverso ramo de negócios não compreendiam. Tal gosto acham em renovar as caras e fazer crescer com elas a nomeada, ou seja, a fama, né? Conforme você vai renovando as caras, conforme você vai trocando a tabuleta, você vai ficando mais famoso, vai deixando a coisa mais chique, digamos assim, né? Isso os outros comerciantes, não o nosso, né? São naturezas. Aires ia pensando em escrever uma filosofia das tabuletas, na qual poria tais e outras observações, mas nunca deu começo à obra. Vossa Excelência há de me perdoar o incômodo que lhe trouxe, vindo contar-lhe isto, mas Vossa Excelência é sempre tão bom comigo, fala-me com tanta amizade, que eu me atrevi. Perdoa-me, sim? Sim, homem de Deus. Conquanto Vossa Excelência aprove a reforma da tabuleta, sentirá comigo a separação da outra, a minha amiga velha, que nunca me deixou, que eu, nas noites de luminárias por São Sebastião e outras, fazia aparecer aos olhos da gente. Vossa Excelência, quando se aposentou, veio achá-la no mesmo lugar em que a deixou por ocasião de ser nomeado. Ou seja, pense no período de tempo que aquela tabuleta está ali, né? E tive alma para me separar dela. Está bom, lá vai. Agora é receber a nova e verá como daqui a pouco são amigos. Custódio saiu recuando, como era seu costume, e desceu trôpego as escadas. Diante da confeitaria, deteve-se um instante para ver o lugar onde estivera a tabuleta velha. Deveras tinha saudades. Então aqui fica o convite para que a gente pense, tá, mas o que que esse, sei lá, interpretar esse cara, né? O que que esse cara ficar pensando tanto assim em uma tabuleta? O narrador, o Aires, nos deu a metade da coisa, né? Basta que nós tentemos levar o raciocínio adiante.